Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Vamos abrir a Bíblia no livro da Revelação, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11, será a leitura desse dia. O livro da Revelação é o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Aqueles que encontraram, digam amém. Não há dificuldade de encontrar o livro de Apocalipse, né, irmãos? Agora, Ageu dá trabalho. Você tem que ir lá para os profetas menores. Alguns dizem menores abandonados, porque raramente nós vamos aos profetas menores. Aí Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu. Aí depois vem Zacarias e Malaquias, completa os 12 livros dos profetas menores. A epígrafe desse texto, esta frase em negrito, está escrito o seguinte: carta à igreja de Esmirna. E assim diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua obra, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias dos que a si mesmos se declararam judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tendes de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Pai querido, te louvo por esta palavra. Me coloco à disposição do teu Santo Espírito para falar tão somente o que o Senhor deseja expressar para com o teu povo. Usa-nos, ó Deus, mediante a tua graça e mediante a tua unção, pois reconhecemos a nossa posição de sermos apenas um canal entre o emissor e o receptor. Portanto, faz para a glória do teu santo nome e para o louvor e o esplendor da tua santa majestade. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Os irmãos podeis se assentar e se assentem glorificando o nome de Jesus. Meus amados, peço a gentileza de que você mantenha a Bíblia aberta nessa passagem. E mais uma vez, presta atenção no versículo 10, na parte terminal. O que é que esse garoto está fazendo aqui, rapaz? Segura esse menino aí, esse menino está driblando todo mundo aí, hein? Versículo 10, na parte terminal. Calma, meu filho, vai chegar a sua hora de você pregar também com seu pai. Versículo 10, parte terminal. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Vamos repetir todos juntos? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Posso ouvir somente as vozes masculinas? Posso ouvir somente as vozes femininas? Agora toda a igreja, ser fiel até a morte e dar-te-ei coroa da vida. Uma salva de palmas para Jesus. Meus amados, Deus não chamou a igreja para ser rica, nem muito menos para ser pobre. Deus não chamou a igreja para ser grande, nem muito menos para ser pequena. Deus chamou a igreja tão somente para ser fiel. Essa é a nossa vocação como igreja do Senhor. Sermos fiéis. Independente das situações e circunstâncias, por mais adversas, perceba que não há limites.
que não há dimensões. Devemos ser fiéis em todo tempo, em toda situação, em toda hora e em todo lugar. Conta-se uma história interessante, onde o reitor e reverendo do Seminário Presbiteriano do Norte, na cidade do Recife, onde tive o privilégio de algumas vezes assistir algumas palestras de homens conceituados e renomados, mas mesmo assim piedosos, que buscam a Deus e conseguem conciliar a graça, a unção com o conhecimento. Houve um reitor muito conhecido que liderou esse seminário por muitos anos, que é o reitor Francisco Leonardo. Certa ocasião, ministrando aula, ele foi questionado, interpelado por um dos seus alunos, que disse: ô professor, se a igreja hoje fosse mais perseguida, ela seria mais fiel? E o professor, com muita sabedoria, olhou para aquele seminarista e lhe respondeu: não, meu filho. A verdade é, se a igreja fosse mais fiel, com certeza ela seria mais perseguida. E uma realidade que nós não podemos descontextualizar é que quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Porque está escrito que a inimizade do mundo é amizade com Deus. Portanto, se você deseja servir a Deus fielmente, ou conforme está escrito, aquele que deseja servir a Deus piedosamente, esteja certo que padecerá perseguições. E a igreja de Esmirna é um grande exemplo acerca disso, porque ela resistiu veemente às privações, às provações, às prisões e às perseguições, por permanecer sendo fiel ao Senhor. E eu sei, não preciso de revelação para isso, que você, por ser fiel a Deus, sofre privações, provações, perseguições, além das prisões emocionais e sentimentais que as pessoas impõem sobre você. Mas não se esqueça que a palavra de Deus para nós, nesse tempo, não somente naquela era para a igreja de Esmirna, mas essa palavra ainda hoje ressoa e chega ao nosso ouvido, porque está escrito: aquele que tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é somente a igreja de Esmirna, mas a evangelizadora inserida nesse contexto. E o que o Espírito tem a me dizer, a te dizer, a nos dizer é: ser fiel até a morte, porque dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, seja fiel. Esta é a palavra dos últimos tempos. Esta é a palavra dos últimos dias. Não podemos recuar, não podemos retroceder, não podemos nos prostrar, nem muito menos nos render. Portanto, olha mais uma vez e diga: seja fiel até a morte. Aleluia! Quantos podem aplaudir ao Senhor que vive, que reina, soberano? Glória a Deus. Ser fiel até a morte. Eu estive buscando direção da parte de Deus para pregar sobre uma temática que é a igreja fiel. E eu confesso aos irmãos que me estremeci ao ouvir e a sentir da parte de Deus os direcionamentos que Ele ia me dando. Porque esta é a palavra dos últimos dias. Esta é a palavra do último tempo. Esse é perseverante, viu? Está conseguindo driblar todo mundo. Essa é a palavra dos últimos dias. Esta é a palavra dos últimos tempos. Diante do quadro que nós temos visto, diante dos quadros que temos nos deparado ultimamente, onde a igreja tem se inclinado ao mundo, onde a igreja tem se curvado aos sistemas, onde a igreja tem se prostrado, perdendo em si
a sua identidade como um baluarte e guardiã da verdade. E infelizmente, a igreja tem perdido a sua essência, a sua natureza. Perdoe a redundância, obviamente não estou generalizando, porque sei que Deus sempre tem os seus remanescentes. Mas eu gostaria de compartilhar convosco essa temática, a igreja fiel. E quando eu olho para essa igreja, Esmirna, eu percebo que ela não ouviu uma crítica sequer da parte de Jesus, a não ser elogios. Você lê o texto juntamente comigo, e você vê somente Cristo elogiando essa igreja. Ela tornou-se uma referência e um exemplo para os séculos vindouros. E por essa razão, nós estamos aqui compartilhando sobre esta igreja. E algumas lições, irmãos, eu senti da parte de Deus ao extrair desse texto. E eu gostaria desde já entregar os pontos logo. A primeira lição é a convocação da igreja. A segunda lição é o compromisso da igreja. A terceira lição é a recompensa da igreja. Então vamos para a primeira lição, é a convocação da igreja. O que é que o texto nos diz? Logo na parte terminal, as duas primeiras palavras, ser fiel. Ser fiel. Fomos convocados por Deus para sermos fiéis. Essa nossa vocação, sermos fiéis ao Senhor. E conforme já disse, não entra no critério se seremos uma igreja grande, uma igreja pequena, uma igreja rica, uma igreja pobre. Isso não importa. O que importa é que venhamos ser verdadeiramente uma igreja fiel ao Senhor, aos princípios, à verdade bíblica, às doutrinas cristãs. Que venhamos verdadeiramente sermos fiéis e não nos corromper com esse mundo hedonista, com esse mundo humanista, que vive um relativismo da verdade, um pluralismo religioso, onde nos deparamos dia após dia diante de diversas inversões de valores, onde o certo tem se tornado errado e o errado tem sido chamado de certo, onde as pessoas chamam bênção aquilo que Deus declarou como maldição e querem amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Que mundo é esse em que nós vivemos? E o que esperar de uma igreja, a não ser que ela venha ter voz profética, combater e denunciar o pecado? Por isso eu abro aspas aqui para falar a palavra de um padre que chamou muito a minha atenção, e Deus está despertando o seu povo de tudo que é lugar. E esse padre disse o seguinte acerca dessa novela, que é uma blasfêmia, essa novela Babilônia. Esse padre disse o seguinte: Deus destruiu a Babilônia e chamou ela da mãe de todas as prostitutas, que embriagou todas as nações. E infelizmente a rede esgoto está tentando ressuscitar a Babilônia, com lesbianismo, com prostituição, com lascívia, com promiscuidade, com levianidade. E eu sei que você não é capaz de ir a um centro de espírita, sei que você não é capaz de ir a uma encruzilhada, a um centro de umbanda, de feitiçaria, sei que você não é capaz de ir numa casa de macumbaria, mas infelizmente abre os teus olhos e presta atenção, você está trazendo isso para dentro da sua casa e colocando na sua sala e no seu quarto. Basta tão somente clicar nesse canal de televisão. E não temos tempo para sermos omissos, relapsos. A verdade tem que ser denunciada e anunciada, como disse Martinho Lutero: a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. Eu posso perder filho, posso perder pai, posso perder esposa, você pode perder esposo, o emprego, posso perder amizade, mas eu não posso perder a coroa da vida que foi reservada para todos aqueles que perseverarem até o fim e que não se envergonharem de anunciar que Jesus é salvação. Não podemos perder a coroa da vida, meu irmão. Por isso que é época de nos posicionarmos e nos levantarmos, não podemos mais ficar calados. A vocação, a nossa convocação é ser fiel.
É isso que Deus espera de mim. Deus não espera se você vai ser talentoso, se você vai ser popular, se você vai ser influente, se você vai ser carismático, se você vai ser simpático. Deus não está esperando de showmans. Deus não está atrás disso. Deus não está atrás de artistas. Altar não é palanque. Deus está à procura de homens fiéis. Homens que temam o Senhor acima de tudo. E não temam a sua própria vida, a sua própria morte. Ser fiel. E é interessante que algumas observações nós podemos fazer no contexto histórico e cultural. A igreja de Esmirna, ela estava localizada na cidade de Esmirna. E essa cidade era muito conhecida e reconhecida na Ásia Menor, naquela época, por ter sido considerada a cidade mais leal e mais fiel ao Império Romano. É tanto que o historiador e o filósofo chamado Cícero, romano, ele faz menção a essa igreja. Ele disse: nunca se houve uma cidade tão leal a Roma quanto é a cidade de Esmirna. É interessante que era uma característica local, do povo local. E Jesus, ele contextualiza essa mensagem, fazendo essa analogia com a cidade que era vista como uma cidade considerada por ter sido fiel, uma cidade na região oriental, sendo fiel a Roma, que vivia no mundo ocidental. Entre todas as cidades, Esmirna era uma cidade fiel. E o que Deus cobra dessa igreja é a fidelidade. O que Deus espera dessa igreja é a fidelidade. O que Deus pede a essa igreja é a fidelidade. E a história confirma que a igreja de Esmirna se tornou uma das igrejas mais fiéis de todos os tempos da nossa cristandade. Eles resistiram às perseguições. Imperadores se levantaram, lançando os cristãos nas arenas, tornando-os tochas humanas, sendo alimentos de animais selvagens, animais ferozes. E mesmo assim eles não negaram a fé. Mesmo assim eles não negaram a Jesus Cristo como o único Senhor de vossas vidas. Eles foram fiéis em todo o tempo. Então, a nossa vocação como cristão é fidelidade. Seja fiel, meu irmão, ao seu Deus. Seja fiel ao seu Senhor. Hoje nós nos deparamos com torcedores fanáticos. A gente até se escandaliza com alguns comportamentos deles. Mas por outro lado eu fico impressionado como eles são fiéis. Nosso irmão Janderson está aqui, não? Tá não, né? Janderson um dia teve a ousadia de entrar com a camisa do Botafogo no gabinete pastoral. Quase que eu rasguei a camisa dele. E o Botafogo estava na 2ª divisão. E eu disse: mas rapaz, como é que ousadia é essa? Você vir com a camisa do Botafogo, o time que está na 2ª divisão. Eu gostei da explicação dele. Eu não torço para a divisão, eu torço para o Botafogo. E quem é torcedor do Bahia, da Santa Cruz, Bahia desceu, foi para a 2ª, foi para a 3ª. E o pessoal foi lá. Não deixou de ir aos estádios, mas comparecia com ímpeto, com fervor, torcia pelo seu time. É impressionante como as pessoas, às vezes, adeptas de determinadas religiões, adeptos de determinados partidos políticos, às vezes fãs de ídolos ou de ritmos, elas se declaram e são capazes de se defender a todo custo, de toda forma, né, os seus desejos, os seus anseios. Pode vir, mamãe, pode vir pegar ela. Vem. De toda maneira, eles expressam, externizam o seu desejo, a sua paixão, o seu fanatismo, a sua loucura. Enquanto a maioria de nós, às vezes temos vergonha
e de andar com a Bíblia. Às vezes temos vergonha de declararmos que somos filhos de Deus. E interessante que o próprio Deus não teve vergonha de carregar a cruz e morrer em público por amor a nós. Mas aos jovens, não somente jovens, mas esse sentimento infelizmente tem dominado pessoas de todas as faixas etárias, classes, cor, cultura. As pessoas têm vergonha de declarar que pertencem a Jesus. Têm vergonha da reação, de serem zombadas, de serem satirizadas, de serem excluídas de determinado grupo, determinado vínculo. E o que Deus chama a nossa atenção hoje aqui, irmãos, é que o que Ele espera de mim, de você, é que você seja fiel. Por amor a essa palavra, os homens enfrentaram feras, enfrentaram chamas, prisões, algemas, açoites, pedradas, mas não negaram, foram fiéis até o fim. Fiéis. Essa é a convocação, a primeira lição que eu aprendo. É a convocação, ser fiel. A segunda lição que nós podemos extrair dessa passagem é o compromisso da igreja. Que compromisso é que Deus espera de nós? Compromisso. Qual é o limite desse compromisso? Qual é a dimensão desse compromisso? Ser fiel até a morte. Até a morte. E algo interessante ao estudar a cidade de Esmirna, que o nome dela é Esmirna porque ela era uma cidade que produzia mirra. E a mirra é um aroma que era utilizado em perfumarias, mas também era utilizada para embalsamar os corpos, os defuntos. E ela era uma cidade muito conhecida na região por esse motivo. É tanto que o seu nome é Esmirna, que produz mirra. E nessa era, muitos cristãos morreram. E esses mesmos cristãos que foram mártires, eles se tornaram o quê? Mirra, perfume, aroma suave, que chegou diante das narinas para agradar ao Criador. Porque a morte de um santo é preciosa aos olhos do Senhor, conforme diz a Bíblia. E a morte de um mártir, ela vem como um aroma suave diante de Deus. É interessante esses paralelos que não são coincidências. E o que Jesus fala diretamente para esta igreja é ser fiel até a morte. O compromisso da igreja. Qual era o limite? Qual era a delimitação? Qual era as fronteiras, a dimensão? Não havia. Ser fiel até a morte. Isso significa que nós devemos ser fiéis ao Senhor, independente das circunstâncias. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, custe o que custar, venha o que vier, passe o que passar, permaneça fiel ao Senhor. Ainda que a sua fidelidade lhe leve à morte. Como João Batista teve sua cabeça decapitada, oferecida numa bandeja. Perdeu a cabeça, mas não perdeu o juízo. Eu prefiro perder a cabeça, mas não perder a consciência de que só há um que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda a adoração. A igreja de Esmirna, ela é citada por Eusébio de Cesareia, um historiador judeu que escreveu um livro chamado A História Eclesiástica. Ele escreveu esse livro, e nesse livro é interessante, meus irmãos, porque ele fala de Policarpo, um bispo da igreja de Esmirna, que foi martirizado. E antes, no juízo, no julgamento, disseram: você já é um senhor de 85 anos, negue a Jesus e viva.
Ele disse: como é que eu posso negar a Jesus se há 85 anos Ele sempre foi fiel para comigo? Poderia eu nessa hora ser infiel para com Ele? E diz que ele foi queimado como tocha viva. Enquanto isso acontecia, ele louvava, cantava e adorava a Deus. Os cristãos de Esmirna foram até o fim, até a morte. Ser cristão no século 21, na pós-modernidade, nos tempos odiernos, no mundo ocidental, meu filho, é muita moleza. É muita moleza. Porque a perseguição que nós vivemos é ideológica. Você declara que é cristão, as pessoas começam a zombar e satirizar. Uma vez uma jovem veio me procurar para você ver que realmente existe esse preconceito, essa discriminação. Ela veio me procurar dizendo, isso há uns 3 anos, que ela pediu insistentemente para que a sua mãe contribuísse, investisse no retiro espiritual. Na época do Copa de Vela, no mês de setembro. Mãe, por favor, retiro espiritual. Não lembro até o valor do retiro. Nessa época era R$80. E a mãe dela disse: não, não e não. Mas minha mãe, quer dizer que na época que eu não era crente, a senhora me dava abadá para eu ir para um bloco, para o outro, me dava dinheiro para eu beber, não queria saber se eu estava usando um lança-perfume, com quem eu estava saindo. E quando ela parou de falar, a sua mãe perguntou: você quer quanto para ir para a Copa de Vela? Quer o abadá? Eu dou agora. Mas ir para o retiro espiritual? Não. Me fez lembrar a história de uma jovem que saiu do interior de Pernambuco, foi morar em São Paulo. E depois de muito tempo ela voltou de São Paulo, a família se reuniu, fez uma festa. E quando fez uma festa, alguém perguntou: olha, qual é a sua profissão lá em São Paulo? Ela disse a profissão e o pai dela ficou horrorizado, extremamente estarrecido. Saiu, se trancou no quarto e disse: não quero mais saber dessa filha ingrata, dessa filha rebelde. Depois de muito insistir, alguém conseguiu falar com esse senhor e disse: meu senhor, qual é o problema da sua filha ser uma prostituta nos dias de hoje? E o velhinho disse: oxê, e é prostituta, é? Eu pensei que ela tinha dito protestante. Deixa eu ir lá pedir perdão a ela. Eita, que seria hilário se não fosse trágico, seria cômico se não fosse ridículo. Mas é a situação, irmãos. Vivemos sim uma perseguição ideológica. Perdi amigos, senti resistência de alguns familiares por aceitar a Jesus. E eu sei que você também. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser fiéis até a morte. E quando eu olho para os meus irmãos que estão do outro lado do Atlântico, eles estão sendo perseguidos dia após dia. Você sabia que no ano morre 150 mil cristãos? Eu não estou falando do primeiro século da igreja, nem do segundo século. Eu não estou falando do período da reforma no século 16, 17. Eu estou falando de hoje, terceiro milênio. 150 mil cristãos morrem todos os anos. São fontes fidedignas que nos traz essa informação. E morrem por quê? Porque não negam a Jesus. Não nega por nada a Jesus. Não se ilude com as riquezas dessa terra. Não se atrai com os bens deste mundo. Mas confessam Jesus diante dos homens. Sem resistência alguma. Sem relutância alguma. Confessa: Jesus sim, esse é meu Senhor, esse é meu Salvador. Eu vi certa feita nesses países, nessas regiões perseguidas, onde a igreja estava adorando ao Senhor, e a igreja lá é feita em catatumbas, em cavernas. Os cristãos parecem trogloditas no meio dessas cavernas, dessas furnas, adorando ao Senhor. E de repente, uns vândalos, anarquistas, eu não sei se são muçulmanos, eu não lembro, não me recordo bem, invadiram esse lugar. E obrigou a todo mundo a fazer uma fila. E todo mundo vir cuspir na Bíblia e declarar: Deus não existe e Jesus está morto. Os líderes cuspiram na Bíblia e declararam:
Deus não existe e Jesus está morto. Todos armados com metralhadora, fuzil apontado para aquele que recusasse a falar ia morrer. E no meio dessa fila, todo mundo negando a Jesus, tinha uma garotinha, 12 a 15 anos, essa faixa etária, e ela ia chorando o tempo todo, chorando, e todos pensavam que ela estava chorando com medo da morte. E aquela menina, quando chega a vez dela de cuspir na Bíblia, ela abraça a Bíblia, e ela diz: Deus existe, e Jesus está vivo. Ela é metralhada na hora, morreu na hora. Mas o que aconteceu de interessante é que todos aqueles que tinham fugido, todos aqueles que tinham negado, que tinham se escondido, porque na medida que a fila ia passando, a pessoa negava a Jesus, ela saía do lugar. Todos ouviram um grito daquela criança. E todos, a história diz, todos sem exceções, voltaram. E diante da própria Bíblia, que cuspiram, abraçaram novamente e disseram: Deus existe. E Cristo está vivo. Não sobreviveu ninguém. Mas essa história chegou ao nosso conhecimento, para que nós venhamos ter motivos para nunca nos envergonharmos do Evangelho, porque é poder de Deus para salvação de todos aqueles que nele crê. Uma história também que eu ouvi falar e conferi no livro de Ricardo Godin, artesão de uma nova história. Lê esse livro. Ele vai falar sobre a Colômbia, num período de guerrilhas, onde os guerrilheiros invadem a igreja. E diz o seguinte: quem for confessar Jesus, vá para aquele lado. Quem for negar Jesus, vem para esse lado. O grupo de pessoas que estavam negando a Jesus era maior do que o que confessava. Só que ele ameaçou. Ele disse: olha, aqueles que confessarem Jesus vão morrer. E aí um grupo pequeno, em contrapartida, um grupo grande que negava Jesus, que negava a fé, que negava suas crenças e suas convicções. De repente aqueles guerrilheiros, no comando, né, do seu líder, apontou todas as armas para os que negaram a Jesus. Pode ver no livro, Artesão de uma Nova História. E atiraram, exterminaram todos aqueles que negaram a Jesus. E chegaram para os que confessaram e disseram: o nosso país está em guerra. E nós precisamos de pessoas íntegras, pessoas fiéis, pessoas que não se envergonhem do seu Deus. Porque aquele que nega seu Deus, nega seu povo, nega sua família, nega sua nação, nega seus ideais. História! Desafio qualquer um a ler, a pesquisar. Não estou contando história de carochinha para tentar sensibilizar quem quer que seja. E a verdade, irmãos, aqui nessa palavra é ser fiel até a morte. O compromisso nosso é até a morte. Então, não desista. Não retroceda, não recue. Porque essa igreja de Esmirna, ela passou por prisões. Não se esqueça do que o apóstolo João disse através da revelação de Deus: conheço a tua tribulação. Eles sofreram tribulação. Conheço as blasfêmias que têm se levantado contra ti. Sofreram calúnias, difamações. Eles sofreram. Mas mesmo assim eles não se entregaram, não se renderam. Foram fiéis até a morte. Esses dias eu contei ao meu amigo Diácono Rodolfo que eu tive uma visão aberta. Estava acordado, não estava dormindo. De repente fechei os meus olhos e vi uma multidão inumerosa. Multidão enorme, enorme, não tem como contar. Todos com vestiduras brancas, com as mãos aplaudindo ao Senhor. Essa visão foi tão forte, foi tão impactante, que eu fiquei extasiado. Multidões que não tinha como contar. E ali eu lembrei da passagem bíblica, que virá multidões de todos os povos, tribos, raças e nações. E um anjo há de se levantar naquele dia, e há de interpelar
Quem são esses? E da onde eles vêm? E o próprio Senhor Jesus há de responder: esses são aqueles que venceram, que não negaram o meu nome, e mesmo em face da própria morte, não amaram a sua própria vida. Eu vi essa multidão, meu irmão. Eu vi essa multidão. Inumerosa, multidão inumerosa de pessoas. E quem são esses? Aqueles que não amaram a sua própria vida. Aqueles que não negaram a Jesus. Com isso eu quero dizer que Deus tem o seu povo. Deus tem um remanescente fiel. Elias se escondeu na caverna e pensou: Deus, mataram todos os teus profetas e eu fiquei sozinho. E Deus disse: não, Elias, você não está sozinho. Ainda há 7.000 homens que eu conservei e eles não se curvaram diante de Baal. Não pense que você está sozinho. Deus tem o seu remanescente em Paulo Afonso, que não se curva diante da promiscuidade dessa geração. Deus tem o seu povo, povo esse que é geração santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva. Nós somos o povo de Deus. Deus tem o seu povo. É verdade que o diabo tem os seus representantes. Deus, ele tem os seus filhos amados, em quem ele pode confiar. Por isso continue fazendo o mal, desde que o bem não se canse de fazer o bem. O mal sempre vai existir, nós não temos dúvida disso, mas Deus sempre vai ter pessoas que serão luz no mundo e sal nessa terra. Essa pessoa somos nós, meus irmãos. É você, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua escola, seja onde for, você é embaixador do reino do Senhor, concidadão dos irmãos dos santos e herdeiro e co-herdeiro de todas as bênçãos reservadas nas regiões celestiais. Olha, futuca ele assim com o cotovelo e diz: tu não é pouca coisa não, varão. Não é pouca coisa não, varão. Tá com a bola cheia. Compromisso até a morte. Eu pergunto para você: será que você está disposto a ir até a morte? Será que nós estamos dispostos a ir até a morte? Quantas pessoas não têm recuado? Quantas pessoas não têm desistido? Quantas, irmãos? Por motivos tão banais, tão efêmeros e triviais, têm negado a Jesus de tantas formas. Condenam Judas por negou por 30 moedas, mas existe pessoas que negam com valores bem menores que 30 moedas. Quantos? É como ligar um tempo para um dos compositores desse nosso país, Regis Danese, e ofereceram fortuna para ele voltar a compor para o mundo. Lembra de Regis Danese? Entra na minha casa, entra na minha vida, aquela canção que tomou conta do país. E ofereceram uma proposta exorbitante a ele, tentadora, e ele disse não, e tentaram mais uma vez, 2 vezes, e disseram na terceira vez: diga o seu preço, porque nós sabemos que todo mundo tem o seu preço. Diga o seu preço para você voltar a compor música secular. E ele disse: é verdade, todo mundo tem o seu preço, você tem razão, mas o que você não sabe é que o meu preço já foi pago na cruz do Calvário. Não tem prata, nem tem ouro que me faça me afastar dos caminhos do Senhor. Essa é a convicção daquele que nasceu de novo. Amém, irmãos? Terceira lição e última. Assim está escrito: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A primeira lição foi a convocação da igreja. A segunda lição foi o compromisso da igreja. A terceira lição é a recompensa da igreja.
em Esmirna existia o maior estádio da Ásia Menor. E lá ocorria os grandes eventos olímpicos e atléticos. E as pessoas que chegavam em primeiro lugar, elas eram coroadas com uma grinalda. Eram os louros que eles recebiam. Aplaudidos publicamente em Esmirna, e ainda hoje existem ruínas desse grande estádio que ocorria nos Jogos Olímpicos. Mais uma vez, não por coincidência, Jesus pega algo relacionado ao contexto histórico e cultural e diz: ao vencedor dar-te a coroa da vida. Sabe o que eu acho tremendo aqui, irmãos? Olha bem para mim agora. Eu já disse isso uma vez e torno a repetir. Entre todas as cartas da Bíblia, eu atribuo uma atenção maior para o livro de Apocalipse. Não é porque é um livro que fala do que vai acontecer, que na realidade já é o que está acontecendo. É porque nunca Jesus pediu para que ninguém registrasse nada acerca do que ele fez ou do que ele disse. Mas na carta de Apocalipse ele diz: ao anjo da igreja, escreve. Ao anjo, tudo que Jesus vai dizendo, ele vai dizendo: registra. Então, se ele pediu para que fosse registrado, é porque ele esperava que chegasse ao nosso conhecimento. Que chegasse hoje ao nosso tempo e aos nossos dias. Ou seja, é o próprio Cristo falando. Não se trata de fatos narrados. Não se trata de eventos catalogados. Não se trata de discursos lembrados. Todos são importantes, longe de mim menosprezar, porque foram revelados pelo Espírito Santo. Mas a carta de Apocalipse é diferente, porque está escrito: escreve o que tem visto e ouvido. E João começa a escrever como um copista. Ele começa a debruçar e a escrever aquilo que Deus vai revelando, vai mostrando e vai falando. Então aqui é o próprio Jesus falando diretamente com sua igreja. Então sinta Jesus falando diretamente contigo. E o que Jesus tem a te dizer é: seja, meu filho, minha filha, fiel até a morte, porque eu mesmo dar-te-ei a coroa da vida. Esse prêmio vem das próprias mãos do Senhor. Sabe, é algo tão especial para Jesus, conforme está escrito em Isaías 53, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. É algo tão especial que Jesus disse: opa, deixa comigo, que eu mesmo vou coroar os meus servos. Eu mesmo vou coroar os meus filhos. Dar-te-ei a coroa. Agora presta atenção, a coroa da vida, não a coroa de grinalda que ele te oferece. Não é uma coroa que com o passar do tempo deterioram-se. Não é uma coroa que com o passar do tempo, com as intempéries do tempo, o seu valor é depreciado. Não é uma coroa corruptível de valores materiais. Não é uma coroa em que os ladrões podem roubar, porque o Brasil ganhou uma taça na Copa do Mundo. Eu não sei se foi o tricampeonato ou bicampeonato, mas essa taça foi roubada. E o único registro que nós temos é histórico, porque a taça foi roubada. Não é uma coroa em que os ladrões possam roubar. Eu vi determinado atleta americano que foi campeão, bateu inúmeros recordes nas Olimpíadas. E ele tinha dentro da sua sala um momento de ostentação, uma sala de troféus, medalhas, premiações, que ele ao longo do tempo foi congratulado, um lugar até bonito, até um dia deu uma enchente na sua região e levou tudo. E tudo que ele conseguiu com tanto suor, esmero, afinco, ímpeto, empenho e lágrimas, ficou somente registrado em suas lembranças.
Mas o que Jesus oferece aqui para a igreja de Esmirna, presta bem atenção, meu irmão. O que Jesus oferece para a igreja evangelizadora, e eu não estou falando de estruturas construídas por mãos humanas, eu não estou falando de templo, santuário, sinagoga, eu não estou falando de basílica nem de catedral. Quando eu falo de igreja, eu falo de pessoas, de gente que nasceram de novo, foram regeneradas, transformadas pelo poder de Deus. O que eu estou falando é que Jesus nos oferece uma coroa de vida, vida eterna, uma coroa de honra, uma coroa de glória. Se o mundo ofereceu a ele uma coroa de espinhos, ele oferece à igreja uma coroa de glória, uma coroa que representa a nossa vitória, porque dar-te-ei aos que venceres, dar-te-ei uma coroa de vida, e de modo algum viverás a segunda morte. Ou seja, fomos libertos das garras do inferno, das algemas do diabo, teletransportados para a glória de Deus, coroados com honra, coroados com vitória, coroados com glória. Quando Jesus vier, e esse dia não está muito longe, algo que nós vamos ouvir dos seus lábios é: vinde, meu servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Quem é fiel no pouco, sobre o muito é colocado. Quem foi fiel na terra, será colocado nos céus. E a Bíblia está repleta de fatos e situações. José foi fiel na casa de Potifar, Deus colocou ele no palácio de Faraó. Davi foi fiel com as ovelhas do seu pai, protegendo de ursos e leões. Deus confiou o rebanho de Israel nas mãos de Davi. Quem é fiel no pouco, sobre o muito é colocado. E o que Deus espera é que o servo seja bom, e que esse servo bom também seja fiel. Ei, olha para mim, irmãos. Sê tu fiel. Deus não está preocupado se somos uma igreja inspirativa ou se somos uma igreja reflexiva. Deus não está preocupado se a evangelizadora é uma igreja avivada ou se é uma igreja conservadora. Deus não está preocupado se somos pentecostais ou se somos tradicionais. O que Deus está interessado é se somos verdadeiramente uma igreja fiel. Você consegue entender? É isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera de você. É isso que Deus espera de todos nós, que venhamos ser uma igreja fiel. Fiel ao Senhor. Fiel ao Senhor. Independente de qualquer coisa, não negue a Jesus. Ainda que você venha ser coagido, como Jó foi, abandonado pelos seus amigos, criticado pelos seus conhecidos e coagido pela sua própria esposa para negar ao seu Deus. E mesmo em prantos, lágrimas, dor, ele consegue ter força para erguer a sua voz e declarar: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se leva, ainda que os meus ossos sejam consumidos, a minha alma verá a glória do Senhor. Se coloque em pé e aplaude ao Senhor em nome de Jesus.
Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Se vieram ao teu encontro com acusações, difamações, se você tem sofrido privações, oposições, se você tem sofrido perseguições, se tem te colocado nas prisões, meus irmãos, seja o que for que você esteja vivendo, erga a sua voz e declare: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Ainda que eu morra, não negarei o meu Deus. Ainda que os meus ossos e minha carne seja consumida, eu sei que minha alma verá a glória de Deus. Eu sei. E ainda que se levante todas as leis dessa terra, desse mundo contra nós, não poderá nos deter. Nós não tememos ameaças, nós não tememos a intimidações nenhuma, porque está escrito que nem mesmo as portas do inferno prevalecerão contra a igreja de Deus. Portanto, ouça o inferno, ouça os demônios e capetas. Nós estamos firmados no Senhor, nós estamos alicerçados no Senhor, somos como rochas do Senhor e não vamos nos abalar, porque está escrito: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Eu creio que existe uma igreja fiel, uma igreja que não se corrompe, uma igreja que não recua, uma igreja que não retrocede, uma igreja que não se rende, mas uma igreja que avança. Vamos avante, porque Cristo é o grande general de guerra. Vamos avante, porque Ele nunca perdeu uma batalha. Vamos avante, porque é Ele quem guerreia a nossa guerra, quem peleja a nossa peleja. Vamos avante, porque está escrito: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Somos mais do que vencedores nele, que nos amou, que nos guardou, que nos protegeu, que já nos selou com seu Santo Espírito. E em breve, muito em breve, há de te dar uma coroa de vida, há de te dar uma coroa de honra, uma coroa de glória, onde ninguém poderá roubar, onde o tempo não poderá depreciá-la, porque a coroa foi o Senhor quem te deu. Por isso, não procure coroas nessa vida, não procure coroas neste mundo, não procure honras que vêm dos homens, não procure recompensa nessa terra. Não se esqueça que a nossa glória está no céu, a nossa vitória está no céu, a nossa recompensa está no céu, a nossa pátria está no céu, a nossa vida está nos céus, porque o nosso Deus vem dos céus para buscar a sua igreja. A igreja que não se corrompe, a igreja fiel. Senhor, queremos ser a igreja fiel, Senhor. Nem que isso custe a nossa própria vida. Queremos ser a igreja fiel e te servir fielmente por tudo que és, por tudo que tem feito. E na certeza que coisas maiores e melhores o Senhor ainda há de fazer. Conserva os jovens dessa igreja fiéis a Ti. Conserva os anciãos dessa igreja fiéis a Ti. Conserva os homens e as mulheres fiéis a Ti. Porque sabemos que estamos chegando aos últimos dias. Já é chegado o último tempo. E Satanás vai colocar muitos em provações. Muitos em tribulações. Mas a única coisa que nós sabemos que aquele que é fiel perseverará até o fim. Até o fim estaremos te louvando. Até o fim estaremos te adorando. Até o fim estaremos clamando. Até o fim estaremos evangelizando.
até o fim estaremos profetizando, até que o fim venha, sendo igreja viva e avivada pelo Espírito de Deus, e as portas do inferno não poderão prevalecer sobre este povo. Este povo é do Senhor, esta obra é santa, ninguém detém, é obra de Deus, é obra do Senhor. Aleluia. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O mundo ofereceu a Jesus uma coroa de morte, mas Jesus te oferece uma coroa de vida. O mundo ofereceu a Jesus uma coroa de dor, mas Jesus te oferece uma coroa de gozo. O mundo ofereceu a Jesus uma coroa de vergonha, mas Jesus te oferece uma coroa de honra. O mundo ofereceu a Jesus uma coroa de espinho, mas Jesus te oferece uma coroa de glória. Dar-te-ei a coroa da vida. É isso que eu busco. É isso que eu anseio, que eu anelo, que eu desejo mais do que tudo. É a coroa onde o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa que o justo juiz tem reservado para mim, mas não somente para mim, mas para todos quanto amam a sua vinda. Esses sim serão coroados. Se você deseja ser coroado, você tem que amar a vinda do Senhor mais do que tudo que há, mais do que tudo que existe. Você tem que ansiar, e esse dia está próximo, mais próximo do que você possa imaginar. Cuidado para não ser surpreendido com esse dia. Quer ver um detalhe? Quer ver uma prova que esse dia está próximo? Escuta só, presta bem atenção. Quantos aqui nesse santuário já sonharam com a volta de Jesus? Levante suas mãos. Olha ao seu redor. Fica com a mão levantada. Olha só. Hoje, no Facebook da igreja, uma jovem que foi membro daqui mandou uma mensagem dizendo que acordou sonhando com a volta de Jesus. Está escrito em Joel, capítulo 2 e Atos, capítulo 2, que nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão sonhos e os vossos anciãos terão visões. Quantos sonharam com a vinda do Senhor? Levante suas mãos de novo. Olha só, irmão, olha ao seu redor. A metade da igreja, o ministério todinho, a metade da igreja já sonhou com a volta de Jesus. Isso é uma profecia se cumprindo. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.